Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para conversar com vocês sobre mais um estudo de caso. Vou começar conversando com vocês sobre estudo de caso para a prova do TRT São Paulo. Hoje eu vou conversar sobre o trabalho do bancário, sobre o cargo de confiança e a possibilidade ou não de percepção de horas extras. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber o seguinte: eu quero saber se você já está inscrito aqui no nosso canal. Se você já está inscrito aqui no nosso canal, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pode ficar sossegado, porque toda semana tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho voltado para prova de TRT, prova de OAB e também prática trabalhista. Agora, se você não nos conhecia, chegou aqui do nada ou não está inscrito aqui no nosso canal, por favor, minha amiga, meu amigo, não perde tempo, se inscreva aqui no nosso canal, faça parte dessa comunidade e sempre receba conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. Se você já gostou desse tema, hora extra de bancário, possibilidade ou não, cargo de confiança, se você já gostou de todos esses assuntos, dá um like nesse vídeo e aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas, com as suas amigas, com seus amigos, para que elas também tenham essa oportunidade que você está tendo de conhecer todo esse conteúdo que é muito fácil de cair em prova de TRT. Pessoal, olha só, nas próximas aulas nós vamos conversar aqui sobre os estudos de caso que podem cair aqui nessa prova do TRT. Teremos aulas de direito do trabalho, alguns estudos de caso ligados a direito do trabalho e também estudo de caso ligado a processo do trabalho. Porque nós não sabemos o que vai cair nessa prova de analista, nessa prova de oficial de justiça. Então nós vamos pegar esses dois assuntos, direito do trabalho e processo do trabalho. Gente, olha só como é que foi o primeiro estudo de caso aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês do que aconteceu numa prova. Existia um casal. Vamos chamar esse casal aqui de Jorge e Sônia. Eles trabalhavam em banco, eles eram um casal e eles eram gerentes desse banco. Só que o Jorge, ele era o gerente mais específico, que era responsável por alguns funcionários ali daquela agência. Inclusive ele tinha 2 auxiliares. A Sônia também era gerente, só que ela era a gerente geral da agência. E todas essas informações que o enunciado dessa questão ele vai nos falando, sempre vai refletir. Falava, por exemplo, que os dois recebiam 100% de gratificação acima da sua remuneração. Falava até, inclusive, que o Jorge trabalhava 8 horas por dia. Aí os dois foram demitidos sem justa causa, provavelmente eles receberam as verbas rescisórias, só que ambos em uma ação plurima. O que é ação plurima, pessoal? Os dois entraram com ação contra a empresa, ou seja, os dois foram autores, autor Jorge e autora Sônia, contra essa empresa, contra esse banco. E os dois pediram pagamento, condenação desse banco em horas extras. A pergunta que essa banca ela nos questionava era o seguinte: ela fez 2 perguntas. Primeiro, o Jorge, como gerente de banco, ele faria jus ao pagamento dessas horas extras? Segunda pergunta dessa prova, desse caso concreto, dessa prova
prática. A Sônia faria jus também ao pagamento desse horário extraordinário? A grande questão aqui sempre foi voltada para o pagamento ou não das horas extras, deixando claro o seguinte: conforme essa banca da OAB ela perguntou aqui, ela especificou algumas informações, já ficou claro que mesmo ambos tendo o cargo de gerente, as atribuições deles eram diferentes, né? Vou repetir aqui: o Jorge, ele era responsável por uma determinada parcela ali da agência, determinadas atividades, inclusive tinha 2 assistentes para auxiliar. Agora, o que eu vou falar é novidade. A Sônia, a primeira parte eu já tinha falado, ela é gerente geral da agência. Então, primeira coisa aqui que você precisa entender: a Sônia, ela era gerente geral da agência, ou seja, essa gerente que era a Sônia, ela era hierarquicamente superior ao Jorge. E isso precisa ficar claro para você. Primeiro, porque foi uma das informações que foram trazidas pela banca examinadora, que depois eu vou continuar aqui. E segundo, pessoal, olha só, como já dizia há muito tempo, desde a minha época de prova do AB, a professora Vólia Bonfim, aqui do Rio de Janeiro, já colocava na doutrina dela, já colocava no livro dela, aquelas expressões gerentão e gerentinho, gerente e gerentão. Ela sempre colocava, eu lembro de um professor que comentava: gente, você chega lá na agência, tem um monte de gerente, tem gerente de tudo. Para que o banco faz isso? Por que o banco faz isso, pessoal? Sempre tentando se esquivar de pagamento de horas extraordinárias. Porque no raciocínio mais simples, mais simplório, se ele for gerente, ele é cargo de confiança. Se ele é cargo de confiança, ele já deve receber uma parcela remuneratória, uma gratificação. Por essa razão, ele vai ficar mais tempo e não vai receber hora extra, porque ele já recebe uma gratificação com base no seu cargo de confiança. Só que a gente sabe que na prática do dia a dia, e a Justiça do Trabalho já sabe isso, que o banco bota todo mundo ali como gerente para se esquivar dessa obrigatoriedade das horas extras. A Justiça do Trabalho já está atenta, então ela avalia bem quem realmente é o gerente de verdade ali ou não, e aonde que ele se encaixa na normatividade da CLT, dos artigos 62 e 224, e ali nas atribuições da prática do dia a dia ali. Aí o que acontece? Nesse caso, ainda continuando falando da Sônia, você já percebeu que ela é hierarquicamente superior ao Jorge. E essa foi a primeira informação que a banca falou. A Sônia, gerente geral de agência, ela era hierarquicamente superior a todo mundo ali naquela agência. Você já viu que ela já era acima do Jorge. E provavelmente também já era acima de outros gerentes. Pois eu falei que provavelmente já devia ter outros gerentes, que o banco faz muito isso. Gerente de conta, gerente de previdência privada, vários gerentes ali. Além dela ser hierarquicamente superior, era ela que reportava tudo que acontecia de relevante ali na agência. Ela reportava tudo o que acontecia ali. Então, ela tinha um contato direto com a diretoria, com a alta diretoria. E, por fim, era ela que fiscalizava e cobrava as metas dos funcionários daquela agência. Era ela que cobrava o cumprimento de metas dos outros gerentes, por exemplo, e, por que não, do próprio Jorge. Era ela que fazia essa cobrança, e foi isso que nos foi
entregue que trouxe essa banca examinadora, informando isso, olha só. Olha, ele já deixou para você de bandeja, ela deixou claro que tipo de gerente ela era. Como já dizia a professora Vólia Bonfim, o gerentão. Ela era gerente, ele falou de forma clara que ela era gerente geral e mostrou todas as qualidades e superioridade que ela tinha ali. Então você já avalia ali o porte dela. E eles perguntaram, o cerne de toda essa questão é saber se eles fazem jus à hora extra ou não. E segundo, se faz jus ou se não faz jus, qual é a fundamentação que você, advogada, nesse caso era uma prova do OAB, e agora você, candidato, porque muitas vezes você vai ser um assistente, e o que acontece? Você vai ser um assistente de juiz, eu não sei quem está assistindo a minha aula aqui, vai precisar saber dessa diferença, né? Horas extras para bancário, quando acontece a hora extra para bancário, quando acontece o cargo de confiança, o porquê de não receber horas extraordinárias, ou aquele funcionário, aquele gerente que exerce cargo de confiança, é tudo isso que a banca estava querendo. Na primeira questão ela perguntou, no caso do Jorge, ele vai ter direito ou não ao pagamento de horas extraordinárias? No caso do Jorge, pessoal, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai lá no caput do artigo 224 da CLT. Ele vai nos informar o seguinte, pessoal, que aqueles funcionários que trabalham em agência de banco, previsto no artigo 224, eles em regra trabalham 6 horas diárias. É isso que fala o caput do artigo 224. Esses funcionários de banco, eles trabalham, em regra, até 6 horas diárias. E o que ele questionava? O Jorge, ele questionava que, segundo esse artigo, ele deveria só trabalhar 6 horas, mas na realidade ele trabalhava 8 horas. Porque ele também falou nesse enunciado que trabalhava de 9 às 18. Qual foi a questão? Esse artigo 226, no caput do seu artigo, é aí que você vai começar a entender. Primeiro, a regra é de 6 horas, mas o próprio caput do artigo, ele nos fala o seguinte: poderá ser pactuada jornada superior a 6 horas, através de acordo individual, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, aonde esse pessoal irá seguir o regramento do artigo 58. Beleza, pessoal? Essa é a primeira informação que você precisa estar atento. E era um dos fundamentos que você se baseava. Além do artigo 224, pessoal, tem outra informação. A súmula 102 do TST também será muito útil para você na hora de você responder uma questão com base em cargo de bancário e hora extra ou não de bancário. Provavelmente lá no seu Badmeco, quando você está estudando lá o artigo 224, ele vai te remeter lá para essa súmula 102 do Tribunal Superior do Trabalho. E tem alguns incisos, alguns itens nessa súmula do TST. E os 2 itens que são de maior importância para essa questão que nós estamos conversando aqui é o item 2 e o item 4 do verbete sumular 102 do Colhem do TST. O que nos fala aqui o item 2?
o funcionário que receber uma gratificação não inferior a 1/3, aí acabou que eu preferi até colocar aqui superior a 1/3, mas na realidade a literalidade dessa súmula fala o seguinte: aquele gerente, aquele funcionário que recebe gratificação não inferior a um 1/3 da sua remuneração, já tem as horas extras pagas. Você lembra que eu falei para você que o Jorge recebia como gratificação 100% da sua remuneração? Falei isso lá na frente, lembra disso? Ou seja, se ele recebe como gratificação de 100%, a gratificação dele não é inferior a 1/3, porque essa súmula fala, todo aquele que recebe a gratificação não inferior a 1/3, já se entende que essas horas extras já estão sendo pagas, já estão sendo quitadas. Essa é a segunda fundamentação garantidora, com base na defesa desse banco, de que ele não faz mais jus a horas extraordinárias, porque ele já tem uma remuneração a maior exatamente para cobrir isso, para compensar isso. E se não fosse suficiente, pessoal, também na mesma súmula 102, agora no item 4, ele também fala isso, ó. Esse tipo de funcionário se enquadra no artigo 224, parágrafo 2º. Que fala que esse pessoal é o pessoal de cargo de confiança, cargo de gestão. Já tem as horas extras pagas com base na remuneração, até com essa gratificação. Então, seja pelo artigo 224 caput, seu parágrafo 2º, bem como a súmula 102 nos itens 2 e no item 4, fica claro que mesmo que o Jorge trabalhe 8 horas por dia, por ele possuir essa gratificação de 100%, ele não faz jus ao pagamento de horas extras a maior, porque ele já, com base nessa gratificação, ele já recebe essa compensação. Aí, pessoal, ainda falando de cabimento ou não de percepção de adicional de horas extraordinárias, é o caso aqui da Sônia. Lembra que eu falei para você? Ela é aquela gerentona, como diz a professora Vória Bonfim, gerente geral de agência. É ela que manda em tudo ali naquela agência. E o examinador, ele queria saber se ela fazia jus a horas extraordinárias. Se eu não me engano, da mesma maneira que ela falou, o Jorge, que é o enunciado, falou que o Jorge trabalhava de 9 às 18, eu acho que, se não me engano, lá também falava, só que ela trabalhava mais ainda, se não me engano, 10 horas de trabalho. Mas aí, olha qual é a tese que o réu, a defesa, a tese que o banco se utiliza para que se evite a condenação desse banco ao pagamento de horas extras para essa gerente geral de agência. Ele já começa falando o seguinte: juiz, vamos lá para o artigo 62. O artigo 62, inciso 2 da CLT, é aquele que trata do cargo de confiança. Todo aquele funcionário que detém cargo de confiança e, logicamente, sempre tendo aquela remuneração não inferior a 1/3, não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias a maior, porque ele exerce o cargo de confiança. Ou seja, o que é esse combo cargo de confiança? Você, para ser um cargo de confiança de verdade, você tem que ter uma remuneração maior e com base na gratificação. Você recebe a sua remuneração maior,
com base na convenção coletiva, além dessa remuneração maior, você recebe uma gratificação. Muitas vezes é essa gratificação que vai fazer a diferença. A grande questão, o cerne da questão do cargo de confiança é a gratificação. E nós já falamos aqui várias vezes hoje. Essa gratificação não pode ser inferior a 1/3. E eu falei no início da minha aula aqui, na nossa aula aqui, pessoal, ela recebia gratificação de 100%. Então ela se encontra prevista, tendo em vista o cargo de confiança dela, previsto no artigo 62, inciso 2 da CLT. Quando você for estudar sobre bancário e cargo de confiança e gerente, faz uma casadinha de estudo, pessoal. Artigo 62 e artigo 224. O próprio vade-mecum, tenho certeza, minha amiga, fica tranquilo, meu amigo, que todos os vade-mecums vão ter essa remissão. Quando você for estudar lá o artigo 62, tenha certeza que vai ter lá o artigo 224 e vice-versa. Difícil, cara, praticamente impossível. Isso tem há 15, 20 anos, não é impossível que agora não seja assim. E o artigo que eu estudo, e o vade-mecum que eu estudo, é assim. E todos os vade-mecums que eu estudei são assim. Se o seu não tem, cara, joga fora o teu vade-mecum, tem alguma coisa errada com ele. Porque pode até não ter todas as remissões, mas existem algumas remissões que são básicas. E esse é o exemplo de remissão básica. Todos os vade-mecums que eu fiz, todos esses tinham essas duas remissões, um para o outro, outro para um. Essa que é a verdade. Então, pessoal, no caso da Sônia, além dela ser cargo de confiança previsto no artigo 62, tendo em vista a sua gratificação não inferior a 1/3 da sua remuneração, também tem jurisprudência aqui. A resposta que ele queria tinha nas duas perguntas, tanto tinha na legislação como tinha na jurisprudência. No caso da Sônia, você vai encontrar a tese defensiva a favor do banco, do réu, do reclamado, na súmula 287 do TST, que fala de gerente geral de agência. Gerente geral de agência. E olha só que coincidência, a súmula até não fala isso, mas a gerente geral de agência, como a Sônia era, aí por isso que eu coloquei aqui as atribuições que constavam, as atribuições dela, que o enunciado da questão falou. Ela tinha hierarquia maior, ela controlava a produtividade do pessoal da agência e ela se reportava à direção. Não tem na súmula. A súmula fala gerente geral de agência, só que o enunciado falava que ela era gerente geral de agência, e olha o que a prova falava: hierarquia, ela controlava a produtividade, cobrava as metas e ela se reportava à direção. Dá um match, encaixa perfeito. Tanto a primeira questão do Jorge tinha a letra de lei e tinha súmula do TST, e sobre aqui a Sônia também tinha letra de lei da CLT e súmula do TST. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.